Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 6 de maio de 2024, segunda-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, agradecendo a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, e também a esta pleiade de trabalhadores da espiritualidade que compõem a comissão de Abel Sebastião de Almeida, esta comissão do espaço operosa, esta comissão zelosa, que está sempre preocupada conosco, nos auxiliando na medida de nossos merecimentos, que quando nós chegamos aqui a esta casa, já está com tudo preparado, espiritualmente falando. Os equipamentos na espiritualidade, tudo. Quando chegamos, nós fomos verificados, nossa tela perispirítica foi avaliada, os nossos problemas são conhecidos, os nossos principais problemas são conhecidos. Portanto, meus irmãos, que as nossas palavras iniciais sejam de agradecimento. Agradecimento por mais este dia e por esta oportunidade de aqui estarmos juntos, compondo este trabalho que visa o bem, que visa a caridade, que visa o estudo. Então vamos fazer o seguinte, hoje eu vou ler então, Razões para Trabalhar Mais. Esse texto foi extraído do Evangelho por Emmanuel, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Não fôssemos espíritos ainda fracos e imperfeitos, e não teríamos necessidade de provas e lutas diversas para a aquisição de fortaleza e burilamento. Não estivéssemos categorizados por devedores ante as leis do universo e não nos demoraríamos aos pés de nossos credores de existências do pretérito, hoje transfigurados em familiares difíceis, a nos reclamarem apoio incessante. Se houvéssemos liquidado todos os problemas decorrentes de nossas quedas morais do passado, não carregaríamos intimamente os conflitos que nos caracterizam a batalha oculta contra as nossas tendências inferiores, a gerarem as dificuldades emotivas e os sofrimentos imanifestos que nos impelem ao conhecimento de nós mesmos e ao reajuste das próprias forças. Se já soubéssemos agir com a generosidade dos espíritos benevolentes e sábios que nos orientam os destinos, não andaríamos repetindo lições e recapitulando experiências na condição de criaturas falíveis. Se tivéssemos granjeado a pureza ideal, não estaríamos, seja na situação de encarnados ou desencarnados, no clima educativo, mas ainda profundamente conturbado da Terra, porquanto o nosso domicílio compulsório se alinharia nos planos superiores. Ninguém alegue assim embaraço, imperfeição, doença, ignorância ou inaptidão para deixar de trabalhar, aprender, aperfeiçoar e servir, de vez que, em argumento de última instância, é forçoso reconhecer que Deus não nos concederia a permanência no planeta terrestre e nem nos daria os encargos que a vida nos atribui, se não confiasse em nosso esforço sincero de corrigenda e elevação, e se não nos considerasse capazes de cooperar com o seu infinito amor na edificação do mundo melhor. Uma belíssima página, não poderia ser diferente, Emmanuel, em 2 páginas, ele faz uma palestra inteira para todos nós. Mas, por falar em palestra, nós vamos agora prestar a máxima atenção ao orador da noite de hoje, que vai dar continuidade aos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é Paulo Neto e é da FebNet, não é, Paulo? Espiritismo Net. Tá. Então, seja muito bem-vindo à nossa casa, tenhamos a máxima atenção ao que ele vai nos trazer e que ele seja muito intuído pela espiritualidade.
Boa noite, tudo bem? Todos me ouvem bem, né? Então hoje nós vamos, antes de começar, eu sou do Espiritismo.net, tá? E eu gostaria de convidá-los a todos em setembro para o nosso congresso. Então deixei um cartaz aqui e gostaria de contar com a presença de todos no nosso congresso, que vai ser aqui perto, vai ser na Tijuca, no Clube Municipal. Retomando aqui, nós vamos hoje estudar um pouco sobre a parábola Os Trabalhadores da Última Hora. Os Trabalhadores da Última Hora. Todos aqui conhecem essa parábola? Todos já ouviram falar, já leram? Não conhece? Quem mais não conhece? Então vou fazer uma coisa, nós vamos ler rapidinho para a gente entender um pouco sobre o que a gente está falando, e aí eu vou tentar estabelecer alguns marcos aqui para a gente se colocar um pouco na posição das pessoas que ouviram essa parábola de Jesus pela primeira vez, para que a gente entenda um pouco o que ele queria dizer àquelas pessoas. Então a primeira coisa é o seguinte, ele começa assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros à minha vinha, e vos pagarei o razoável. Eles foram. Saiu novamente à 6ª hora e à hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E disseram eles: que ninguém nos assalariou, disseram eles. Então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, e aí ele foi pagando, né? Começou pela 1/10 hora, 1 denário, e foi pagando a todos. Então os que foram chamados em primeiro lugar julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixavam-se ao pai de família, dizendo-lhe: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e o calor. Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? E Jesus conclui: assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Essa parábola está no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículos de 1 a 16. Então, o que se estabelece aqui é o seguinte: primeiro, Jesus compara, o dono da vinha a um pai de família. Ele começa que o reino dos céus é como um pai de família. Vamos tentar estabelecer algumas coisas aqui primeiro. Quem é esse pai de família para nós? Quando a gente olha para essa parábola, quem a gente acha que ele é? Ele é o dono da vinha.
Quem é esse pai de família? Pode falar, pessoal. Vai ser participativo, tá? Tá bem? Quem a gente acha que é esse pai de família? Quem? Deus. Deus, é isso? Então vamos estabelecer que esse pai de família, Jesus está colocando como Deus. Então Deus é esse pai. Quem será que é o que cuida dos negócios de Deus na vinha? Jesus? Então, tá bem, Jesus? Concordamos todos? Deus é o Pai, Jesus é quem cuida da organização da vinha, dos negócios de Deus na vinha. Hã? Da logística. Da logística. Logística, pagamento, avaliação. Então, Deus, Jesus. De que vinha a gente está falando? Que vinha é essa? Que vinha é essa, pessoal? A terra? Então, a vinha é a terra? Então, a gente já estabeleceu 3 coisas aqui. Primeiro, o Pai é Deus. Quem cuida dos negócios de Deus é Jesus. E a vinha é a terra. Tudo bem até aí? Então, estabelecemos isso. Kardec coloca esse texto e ele faz menção a um outro texto, que é a parábola do festim de bodas, onde muitas pessoas são convidadas e aquelas que não vestem o traje nupcial são expulsas da festa. Vocês lembram dessa parábola? E ele termina da mesma forma: muitos serão os chamados e poucos serão os escolhidos. Nesse momento a gente está falando de trabalho. Falamos em vinha, falamos do pai. Depois a gente vai falar do pagamento, tá? O pagamento é uma coisa importante que a gente precisa entender qual é. Mas qual é a natureza do trabalho na vinha? Porque quem está na vinha está lá trabalhando, suportando o peso do dia e o peso do calor. Quer dizer, de noite não, o dia inteiro até a noite, trabalhando na vinha. Quando esses recebem o mesmo pagamento dos outros, a gente acha isso justo? Não? Então a gente já está começando a enxergar as coisas conforme as pessoas que ouviam Jesus há 2000 anos atrás. Porque eles pensavam assim: quem trabalha mais merece mais. Quem trabalha menos merece menos. E se quem trabalhou menos recebeu o mesmo salário daquele que começou no início do dia, parece que é meio injusto, não é? Vocês acham isso? Então concordamos que parece... Estou falando só aparentemente. Então tem alguma coisa aí em relação a esse pagamento que faz com que a gente tenha a mesma percepção de justiça, vamos falar assim, de justiça daquelas pessoas que estavam ali ouvindo Jesus há 2000 anos atrás. Então acho que eu não preciso me aprofundar mais nisso, né? Então a nossa percepção de justiça é: quem trabalhou menos merece ganhar menos. Então os da 1/10 hora deveriam ganhar 1 denário menos, não é isso? As horas não trabalhadas. Mas o pagamento não foi esse, o pagamento foi igual para todo mundo. E a gente já acha aqui, da mesma forma que aquele pessoal lá, que é meio injusto. Quando a gente escuta essa parábola pela primeira vez, imagina que a gente estivesse ali naquele local escutando Jesus falar isso. A gente já saiu um tanto quanto decepcionado com isso, não? Vocês não acham? Mas tinha uma outra componente ainda, que era a seguinte: aquele grupo era um grupo majoritariamente de hebreus que seguiam a religião judaica. Jesus era um judeu, estava falando para os homens de maneira que eles pudessem compreender o que ele falava,
E era um consenso que o dono da vinha, na verdade, era um rei. Mesmo se assemelhando a Deus, Deus era o Senhor dos exércitos, né? Deus era alguém a ser temido. Ele não era visto como um pai. Então Jesus já começa, no início da parábola, a chocar aquele grupo, assemelhando Deus a um pai. E a um pai incomparável, porque a noção de justiça dele é muito superior à daquele grupo que estava ouvindo lá. E superior à que a gente tem hoje ainda. Então, a noção de justiça de Deus é uma noção incomparável. Então, ele é um pai incomparável. Ele não está suscetível à nossa visão, à maneira como a gente enxerga o mundo. Perceberam que tem uma diferença muito grande? Ele não é um general, não é o Senhor dos exércitos para Jesus. Ele é um pai que exerce uma justiça de uma maneira que nós não compreendemos. Então a gente já está começando a pensar que tipo de pagamento seria esse, né? E que talvez a nossa visão do que é justo e do que não é justo, talvez não seja tão adequada frente à justiça divina. Vocês concordam com isso? Porque a gente também tem o mesmo sentimento, não é isso? Vamos pensar em sentimento? A gente tem o mesmo sentimento. Quem trabalhou menos devia ganhar menos. Mas para a justiça divina não é assim que funciona. Então isso já deixa um pouco nebuloso o que seria esse pagamento. Que pagamento é esse? Agora vamos falar da natureza do trabalho? Qual é a natureza do trabalho? Trabalhar na vinha. Nós entendemos que a vinha é a terra. Qual é o tipo de trabalho que nós temos que fazer junto ao que cuida dos interesses de Deus na vinha de Deus? O que será que a gente tem que fazer? E o silêncio, né? Vamos lá. Agora vamos começar, eu vou convidar vocês a uma caminhada um pouco mais abrangente. Eu fui pedir ajuda ao Emmanuel, que era o mentor de Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz. Então ele começa a contar como a vinha desse pai de família foi estruturada. Quando o Sol, ele coloca aqui dessa maneira, tá? É como o Emmanuel coloca. Não vamos entrar nas teorias científicas da formação do nosso planeta, mas Emmanuel diz o seguinte: se desprendeu da nebulosa solar uma massa. E essa massa Jesus tomou em suas mãos e trabalhou incansavelmente até colocá-la na posição que ela deveria estar. E aí trabalhou mais milênios para constituir o planeta como nós conhecemos hoje. Auxiliado por colaboradores divinos. Nesse momento, Jesus trabalha no outro plano. Ele está estruturando a matéria que vai nos servir de casa, coloca a distância do Sol, junto com seus colaboradores, decide que a gente precisa da Lua, porque ela tem um papel importante à vida do planeta e à própria estruturação da vida para os seres humanos. Então ele coloca isso tudo, vai trabalhando incansavelmente até que o planeta evolui em seus caracteres geológicos, evolui a sua atmosfera e o Sol começa a penetrar nessa atmosfera para atingir o planeta. Ele estrutura a camada de ozônio, ele estrutura toda a atmosfera, estrutura todas as camadas geológicas. E aí ele descansa. Aí ele cessa esse trabalho junto com essas inteligências e ele vai buscar agora os caracteres da vida. Porque agora aquele laboratório cessou os trabalhos iniciais e agora a gente vai entrar numa outra fase.
E a Terra é coberta por esses caracteres que vêm, são forças cósmicas, é assim que Emmanuel coloca no livro. Aconselho a leitura, é muito, muito interessante. E aí a Terra recebe algo, e esse algo são as sementes da vida. E a vida começa a se desenvolver. E dentro desse trabalho, vários outros colaboradores do Cristo são chamados e fazem experiências evolutivas, até a fixação dos caracteres genéticos, como a gente entende hoje, e em um dado momento decide-se que já se está tudo razoavelmente preparado, e aí Jesus busca outros trabalhadores para essa vinha. Estão entendendo? A todo momento existem inteligências trabalhando na constituição da vinha de Deus. E a evolução do nosso planeta. Mas nesse momento é muito interessante porque Jesus, ele recebe um grupo de espíritos de um planeta que estava passando por um processo evolutivo, dentro da sua escala, tinham atingido o nível evolutivo, e esses irmãos, eles, por seus débitos frente à lei divina, não tinham condições de continuar naquele planeta durante esse processo evolutivo. Então eles precisavam ir para uma outra escola, trabalhar para conseguir um salário e retornar ao paraíso que eles perderam. E assim se institui no planeta a migração de 4 grupos de espíritos que se colocam aqui junto aos caracteres terrestres que já estavam razoavelmente desenvolvidos para ajudar na fixação da genética humana no planeta. São outros trabalhadores. E desses grupamentos nascem 4 civilizações. E aí Emmanuel vai desenvolvendo, deixa eu olhar, quanto tempo eu tenho? Ah, já está ali o relógio, tá. Posso desenvolver mais ou menos, tem que olhar a hora. Agora eu vi o relógio. E a partir daí, esses grupos acabam se reunindo depois de um largo período, que Emmanuel não precisa exatamente quanto tempo, eles entram e saem da reencarnação nesses grupos, fixando alguns caracteres, mas eles, por afinidade, acabam se reestruturando outra vez em 4 povos. O interessante é que antes deles começarem esse trabalho aqui, Jesus se reúne com eles. Jesus é aquele que cuida dos negócios de Deus na vinha. Se reúne com eles e fala para todos eles que eles vão ter todo o suporte. Ele vai apoiá-los diariamente, de maneira constante, junto a cada povo desse, e mais, que ele iria encarnar no planeta, no seio de um desses povos. Só que esses 4 povos, esses 4 grupos, que depois se reúnem no Egito, na Índia, na Pérsia, todos eles acabam saindo da Pérsia e dali eles se distribuem. Os do Egito se reúnem, cruzam o Suez e se fixam ali na África, no norte da África, nordeste da África ali. Os outros migram para a Índia. O terceiro fica naquela região de Israel. E tem um outro grupo, esse é o grupo mais complicado. É um grupo que tinha uma certa dificuldade de estabelecer uma conexão com Deus. Esse grupo ele vai migrando e vai para a Europa. Então aí a gente fixou 4 grupamentos diferentes. Emmanuel fala que os egípcios eram os que tinham os menores débitos frente à lei divina e trabalharam aqui incansavelmente, estabeleceram a civilização e, assim como os outros, em determinados aspectos, não conseguiram entregar todo o trabalho. Ainda assim, nos trouxeram um grande material para trabalho, para estudo e de evolução. Esse foi o primeiro grupo a retornar à pátria deles.
Eles estavam num outro planeta, na constelação de Capela. Tem livros que falam sobre isso. E Emmanuel vai desdobrando. Esse grupo ele falhou em alguns aspectos. Eles tinham caracteres técnicos, e ele coloca que foi uma das civilizações mais avançadas do planeta. Eles tinham caracteres filosóficos e religiosos profundos. Eles acreditavam num Deus único. Veja o quanto de trabalho que eles tinham que trazer para o planeta. Mas eles cederam, por causa dos povos que estavam ao redor e aqueles que eram incorporados à própria região, eles deixavam que houvessem vários deuses. Mas os altos sacerdotes acreditavam e sabiam da existência de um Deus único. Em um dado momento, eles entenderam, eles foram alertados que o trabalho deles estava concluído e que eles iriam voltar à capela. E isso aconteceu. Praticamente todos voltaram. Alguns resolveram continuar no planeta por caracteres emocionais e de amor. Eles aderiram ao grupo que auxilia o mestre na tarefa evolutiva do nosso planeta. E, eventualmente, um deles, como ministro de Jesus, encarna no nosso planeta para desenvolver algum trabalho. Eles continuam trabalhando pela evolução dessa vinha. Um outro grupo, que se fixou na Índia, também possuía os mesmos caracteres de filosofia, de marco civilizatório, de religião, mas também incorporaram o sincretismo dos povos locais aos quais pertenciam e se tornaram politeístas, embora aqueles que vieram de Capela guardassem em seu íntimo, os altos sacerdotes também, a noção de que existe um único Deus. O terceiro grupo era um grupo ao qual o degredo, essa migração, pesou muito. Eles realmente sentiam uma saudade atroz do planeta que eles vieram. Então, eles tinham uma outra civilização e traziam os caracteres de filosofia, de religião, e fizeram um trabalho fantástico em relação ao monoteísmo. E trouxeram a figura do Deus único para o nosso planeta. E eles eram tão inflexíveis em relação a isso que eles preferiam morrer a abjurar ao seu Deus, a aceitar outros deuses. Eles tinham uma noção tão precisa da divindade que a eles não interessava a manutenção do corpo físico se eles tivessem que negar a sua fé. Então esse povo também nos ajudou nesse marco civilizatório. Estou falando do povo hebreu. O outro povo, o outro grupo que foi montando toda a outra parte da religião, toda a outra parte da civilização, ele guardava esses caracteres, mas ele também tinha grandes dificuldades de aceitar, de se conectar com Deus, por causa de caracteres de rebeldia, dificuldades de comunicação. Eles não se desdobravam em comunicações espirituais com a divindade. Eles tinham uma grande dificuldade. E eles montaram os primeiros grupamentos. Grécia, Roma, Macedônia, todos esses povos europeus e Eurásia, parte da Ásia e a Europa, tiveram esse start com esse grupo. Embora eles tivessem problemas em relação à religiosidade, ao contato, à conexão com Deus, era sempre muito materializada, eles fizeram um pouco mais. Eles não se isolaram em seu grupo como uma casta, como as castas da Índia, ou como os grupos sacerdotais
do Egito, ou como os hebreus que se fecharam em seu grupo, pouco participando da vida dos outros povos que estavam ali, esses, tudo que estava pelo caminho, eles colocavam no grupo. Então, eles estabeleceram um marco civilizatório que continua até hoje, que a gente conhece como a civilização ocidental. A gente tem falado muito nisso ultimamente, né? E, de maneira geral, esse povo, embora não conseguisse plenamente lançar bases religiosas e filosóficas profundas, instituir a crença, aí eu não vou falar crença, mas o conhecimento de que Deus é um, a sua filosofia permeava muito isso. Sócrates, Platão e outros filósofos entendiam que existia um, que era o gerador de tudo. Mas ainda assim, esse grupo tinha uma grande dificuldade de conexão espiritual com a divindade. Mas como quem coordena a vinha veio ao planeta, ele disse, olha, eu vou até aí com vocês, eu vou trabalhar junto com vocês. E a pegada dele a gente enxerga até hoje. Embora essa civilização, esses grupamentos que se posicionaram na Ásia, na Europa, tivessem uma dificuldade, eles herdaram, em parte, um conhecimento filosófico dos egípcios, porque a Grécia foi buscar no Egito essa filosofia. Eles herdaram dos hebreus a crença no Deus único. Por isso que a gente reconhece a nossa civilização hoje como a civilização judaico-cristã. Porque Jesus, quando veio ao planeta, ele fincou as bases morais do Evangelho. Então, ele traz em sua jornada ao planeta a fixação dessa crença, desse conhecimento do Deus único, que se fixa. Seus missionários, ao longo desses 2000 anos, se espalharam por todas as áreas do planeta, em especial lançando as bases do cristianismo na Europa após a queda da civilização romana. Emmanuel fala sobre isso, quando isso foi definido no plano espiritual, que Roma iria desaparecer, Jesus já tinha, nesse momento, estabelecido todas as bases necessárias, com seus missionários, com todos aqueles que aderiam à proposta cristã. Embora o cristianismo tenha passado por alterações nesse período, a essência dos ensinos de Jesus continuou, porque ela é de natureza divina. Assim como os 10 mandamentos eram de natureza divina, e a gente fala até hoje. A gente conhece até hoje. E é a base da estrutura da religião judaica. O Cristo vem, renova essas bases, e ao longo de 2000 anos, com os seus missionários, com os seus ministros encarnando na Terra em diversas posições, ele mantém vivo, até hoje, viva a chama do conhecimento do Deus único, das bases morais do ser humano. E aí a gente começa, será que a gente consegue compreender mais ou menos em cada hora quem são esses trabalhadores? A gente está olhando para essa vinha agora? Será que quando a gente olha para essa história toda que eu falei aqui, criação do planeta, inteligências divinas colaborando, encarnação de outros espíritos que vieram com um conhecimento e com a fixação dos caracteres humanos, fixação dos caracteres genéticos humanos no nosso planeta, eles vieram trabalhando lá desde as primeiras horas, não? E aí vieram outros e alguns continuam desde lá de trás. Será que eles merecem um salário um pouco maior? O que é que vocês acham?
Com certeza? Mas agora a gente vai começar a falar de salário. Por que a maior parte dos egípcios vieram, conseguiram quitar seus débitos e retornar à sua pátria espiritual, ou à sua pátria? E quando eu digo a sua pátria, eu estou dizendo que lá estavam todos os caracteres emocionais aos quais eles aderem. Quando a gente sai de casa, quem fica em casa? Digamos, nós nascemos, crescemos numa família, em um dado momento, nós vamos trabalhar, saímos, casamos, constituímos nossa família. Quando a gente sai de casa, quem fica? Ficam pais, ficam irmãos, ficam amores. Quando a gente muda de cidade, muda de país, essa saudade segue a gente, não? E se segue a gente assim, quando a gente está pertinho ainda, está todo mundo encarnado, que a gente pode pegar um telefone, ligar, mandar uma carta. Hoje em dia a gente se fala direto, né? Pela internet, olhando um para o outro. Essa saudade nos acompanha, não acompanha? Imagina para esses espíritos que estavam agora a alguns anos-luz da sua terra natal. Onde ficaram os amores, os anseios, os familiares. Então, para eles tinha um peso isso. Mas o que é que eles fizeram que, mesmo falhando em alguns aspectos, eles conseguiram o que a gente convenciona chamar de redenção? O que é redenção para a gente, no nosso plano aqui? O que é redenção? Porque a história deles é a história de um êxodo. Eles saíram do paraíso, eles caíram, eles vieram para um outro lugar, onde eles tinham que trabalhar mais, se esforçar mais, que lutar mais, que fazer mais. Aí, depois de passar pela peregrinação nesse deserto, eles chegam à terra prometida, que é a redenção. Qual é a terra prometida? Aí eles quitam. A redenção é quando você quita seus débitos. Eles quitaram os débitos. E aí eles puderam voltar ao planeta original, ao seio daqueles familiares. Puderam voltar aos seus amores. Então, toda a experiência que eles tiveram aqui, além do trabalho, era uma experiência evolutiva emocional. Eles tinham que reajustar a sua capacidade de amar, entrando em contato com seres ainda muito inferiores moralmente a eles, e aprender paciência, abnegação, ao devotamento, ao amparo, à caridade, à benevolência, à beneficência. Porque por mais difícil que possa parecer isso a essa época, eles estavam desenvolvendo esses germes de amorosidade, trabalhando aqui com espíritos que ainda estavam no início da sua caminhada, ainda no jardim de infância. E o nosso planeta, com a chegada dele, se transforma de um planeta primitivo a um planeta de provas e expiações. Porque até então, nós agíamos muito sob instinto e muito menos sob razão. Então eles fazem essa caminhada, esse êxodo, e terminam com a sua redenção. Alguns retornaram diretamente. Vários da Índia também retornaram. Muitos hebreus também retornaram. Com certeza alguns ficaram aqui por motivos emocionais, por amor a essa vinha, por amor aos espíritos que eles conheceram aqui, aqueles que nasceram em seu seio familiar, aqueles que foram seus pais. Até o administrador da vinha, para reencarnar, precisou do auxílio, do concurso de um pai e de uma mãe. Não? Isso gera laços, isso cria laços. Então era uma experiência para eles, uma experiência emocional, de corações muito endurecidos. Emmanuel fala, eles eram muito endurecidos na prática do mal. O que é praticar o mal? É fazer algo contra a lei divina. Isso traz uma deformação a nós como espíritos.
Nós pegamos um caminho equivocado. Então, quando a gente pega esse caminho equivocado, assim como eles, a gente é convidado a caminhar no êxodo até que a gente consiga voltar para o caminho original. Então, muitos deles voltaram a esse caminho original. Então, essa é a nossa história de trabalho na vinha, de certa maneira. E qual é o pagamento? Já conseguimos entender qual é o pagamento? O pagamento é lá na frente? Porque os primeiros e os últimos recebem o mesmo? Porque durante todo esse êxodo, todo esse trabalho, toda essa dedicação, estamos num planeta de provas e expiações e a gente se reconhece muito parecido com aquele planeta lá. Essa é a revelação da doutrina espírita e a gente tenta assemelhar, né? A gente olha a Terra hoje e nós acreditamos que estamos entrando num período de regeneração. O pessoal que estuda sabe tudo. Então, estamos entrando num período de regeneração. Não é assim que a gente gosta de falar que está a nossa caminhada? O nosso planeta está passando por um período de regeneração. E nós nos consideramos o quê? Trabalhadores da última hora. Será? Será? Há quanto tempo a gente já aderiu à proposta do Cristo? Será que há 2000 anos a gente aderiu à proposta do Evangelho? Será que a nossa ação diária espelha esse Evangelho? Eu não sei vocês, mas a minha não. Eu ainda estou longe disso. Então eu posso dizer que eu aderi à proposta do Cristo. Todos nós aderimos. Mas ainda precisamos nos transformar e muito, emocionalmente agora. Porque não é uma evolução agora só de inteligência, só técnica, é uma experiência, é uma evolução emocional, para que a gente faça parte do grupo que vai para o próximo planeta. A gente quer ficar, né? A gente quer ficar. Então a gente está numa evolução emocional. Os trabalhadores da vinha trabalham efetivamente com Jesus. Alguns, outros nem tanto. Mas quando chegar lá no final do dia, todos vão receber o mesmo salário. E a gente tem consciência disso. O problema é, qual é o salário? Alguém aqui já entendeu qual é o salário? Será que a gente acha que o salário é só a gente continuar no mundo, passar essa chave, quando a Terra migrar para o mundo de regeneração, a gente continuar aqui? Será? Pode falar, pessoal. Será que é isso? Eu estou jogando aí, todo mundo fica assim... Salário é o progresso. É? Mas nós já somos espíritos eternos. A gente tem que entender que vida eterna é essa. Nós já somos espíritos imortais. Todos nós. Embora todos nós morreremos, nós vamos sobreviver à morte. E vamos ter uma nova oportunidade reencarnatória. E vamos mergulhar de novo. Mergulhar nas águas, né? Como João Batista mergulhava nas águas do Rio Jordão. Nós vamos mergulhar de novo nas águas uterinas, na carne outra vez. E já não fazemos isso há muito tempo? E nos melhoramos a cada encarnação? Algumas a gente se complica, outras a gente tem provas que a gente passa, tem expiações que a gente sofre. Porque ainda estamos num planeta de provas e expiações. Mas o nosso planeta, ele vai se regenerar ao nosso bom grado ou ao nosso mau grado. Isso vai acontecer, porque isso é de natureza divina. Isso está nos planos evolutivos do planeta. E chega o momento em que o planeta passa a um plano de regeneração. Quando entrarmos no plano de regeneração, como trabalhadores que aderiram à palavra, ao Evangelho do Cristo, será que a gente vai estar qualificado? Agora eu vou falar de qualificação. Será que a gente está qualificado a continuar?
na vinha? Ou nós vamos para uma outra vinha? E ainda assim, não é demérito. Só que tem uma coisa, a gente, vamos dizer que, eu tenho certeza que todo mundo aqui vai se qualificar. Eu já não sei muito bem como é que eu vou ficar, mas digamos que eu me qualifique. Será que todo mundo que eu conheço se qualifica? Será que todo mundo que eu amo vai se qualificar? É difícil, né? É difícil. Vocês pararam para pensar que quando alguém sai de casa, alguém fica? E essa saudade vai acompanhar até que aquele retorne outra vez? Então, é um momento difícil também para o planeta. É um momento difícil o momento que a gente está passando. Mas a nossa proposta é de qualificação. Que nós nos qualifiquemos na prática do bem. Esse é o trabalho. Então, a natureza do trabalho da vinha é uma natureza de qualificação. Vamos nos qualificar com a prática do bem. O máximo bem que conseguimos fazer a cada encarnação, para que a gente consiga alcançar o nível de qualidade que um planeta em regeneração necessita. Que o planeta vai começar na regeneração, mas ele não vai começar já na regeneração perto de um mundo ditoso. Não é assim que a gente coloca, que Kardec coloca na escala evolutiva dos mundos? É uma escala relativa, ela é relativa. É óbvio que não tem constantes ali, é sempre relativo ao nível que a gente consegue observar. Mas de maneira a classificar, nós estamos no mundo de provas e expiações que está chegando no momento de passar o mundo de regeneração. Então a gente é um mundo de provas e expiações já velhinho. Passamos ao mundo de regeneração. O mal deixou de existir no mundo de regeneração? Não. Eu vou continuar convivendo com o mal. A diferença é que no mundo imperfeito, quer dizer, vamos continuar no mundo imperfeito, tá? No mundo de provas e expiações, parece que o mal sempre prepondera. No mundo de regeneração, existe a vontade daqueles que compõem esse planeta de fazer o bem, mas ainda existe o mal. Nos momentos iniciais, muito provavelmente, a sensação vai ser de um planeta de provas e expiações, que o mal parece estar preponderando sempre, que o mal sempre se dá bem, sempre evolui, sempre tem. E quem pratica o bem, quem é honesto, quem não engana, quem pratica a caridade, está sempre perdendo alguma coisa, não é isso? Muitas vezes a gente tem essa sensação, mas é só uma sensação. Por quê? Qual é o nosso trabalho? Nosso trabalho é nos qualificarmos no bem, para que não tenhamos o nosso coração endurecido pela prática do mal. Porque se eu continuar nas práticas do mal que eu já venho fazendo encarnações, eu não me qualifico para a nova psicosfera do planeta, que eu preciso me qualificar para estar. Então, nosso trabalho, nos qualificarmos na prática do bem. Como é que eu faço isso? É mudando a sociedade? É mudando o mundo? É mudando a política? O que é que vocês acham? Qual é a plataforma do Cristo? Cristo trouxe... É individual. A minha transformação é uma transformação individual. Eu tenho até 9 horas para falar. Eu estou obsidiado ali, dá um passe ali, está indo rápido. Então, a plataforma do Cristo é uma mudança íntima. O reino dos céus é construção de Deus no coração da humanidade, no coração de cada indivíduo. Então, o nosso trabalho na vinha é um trabalho de qualificação, me qualificar pela prática do bem. Nunca me arrepender de fazer o bem, mesmo que esse bem me gere um prejuízo. De preferência que gere. É duro, né, quando isso acontece. Quando a gente pratica o bem e recebe a ingratidão. Quando a gente ajuda e recebe
uma passada de perna. Quando a gente entrega algo e obtém um prejuízo de volta. Não é duro? É duro. Mas não somos nós os agressores. Embora muitas vezes eu não queira, eu me torno agressor às vezes. Embora na minha intimidade, com as pessoas que se relacionam mais intimamente comigo, muitas vezes eu cometa erros, cometa equívocos. Eu me arrependo de coisas que eu falei, eu me arrependo de coisas que eu fiz. Todos nós passamos por esses momentos. Ainda assim, estamos nos qualificando com a prática do bem, buscando fazer o bem, buscando receber os golpes que a vida muitas vezes traz e transformar isso naquilo que Paulo de Tarso falava: hoje eu tenho as marcas do Cristo. Nós ainda estamos naquela fase do arrependei-vos, né? Não era isso que João Batista fazia? Ele mergulhava na água, levantava a pessoa e falava: arrepende-te. Não era ele que estava nivelando os caminhos do Cristo? Nós ainda temos muito disso em nós. Mergulhamos e quando voltamos, arrepende-te. E esse arrepender, para nós que somos trabalhadores da vinha, que buscamos aderir à proposta do Cristo, esse se arrepender é: volta e faz o trabalho do bem, te qualifica na proposta do Evangelho do Cristo. Então, todos nós passamos por esses períodos em que caímos e levantamos. Mas quando a gente cair, pelo menos dá um impulso para frente. Se joga para frente, significa que a gente está caminhando. Porque a gente ainda não consegue correr, evoluir nessa velocidade. Estamos ainda como indivíduos imperfeitos, fazendo parte de uma sociedade que também é imperfeita. Muitas vezes a nossa ação gera um mal que não queríamos que fosse gerado. Os nossos posicionamentos, muitas vezes, são mais radicais do que a gente gostaria. Isso significa que a gente tem muito menos do Cristo e muito mais do arrepende-te de João Batista. E a proposta é nos qualificarmos pelo trabalho do bem. Para quê? Para que um dia não seja mais eu que vive, mas sim o Cristo que vive em mim. Para que eu consiga, aderindo à sua proposta, trabalhando na sua vinha, ser o espelho das virtudes que Jesus exemplificou aqui no planeta. Porque Ele é o Alfa e o Ômega, né? Ele é o nosso guia. Ele é o melhor modelo. Então nós temos a experiência daquele Adão que veio caído do paraíso. Lembra? Essa é a experiência que nós conhecemos, mas nós temos um modelo do Adão, segundo Adão, que nós temos que nos transformar. E essa transformação é a gente conseguir espelhar as virtudes do Cristo em nós, para que, como Paulo de Tarso, a gente possa chegar no final de uma das nossas encarnações a dizer que não sou mais eu que vivo em mim, e sim o Cristo que vive em mim. Essa é a nossa proposta de qualificação. É assim que a gente consegue entrar no mundo de regeneração e continuar caminhando até o mundo ditoso, até que a gente atinja a ressurreição, aquele momento em que o nosso perispírito se transforma num perispírito celestial. O que antes era anímico passa a ser espiritual. E nós ganhamos morada fixa, não mais como errantes, mas como moradores fixos no plano espiritual. E aí se abre uma nova escala de evolução para nós. E talvez a gente possa colaborar com o Cristo, ou outro Cristo, como uma inteligência divina, trabalhando no desenvolvimento de um novo planeta. Quem sabe? Porque essa é a nossa caminhada, essa é a nossa trajetória. Então hoje, o nosso trabalho é de qualificar no bem, buscando espelhar
o exemplo de Jesus enquanto caminhou conosco no planeta. Espelhar o seu amor, espelhar o seu trabalho, a sua paciência, a sua benevolência, a sua indulgência, que saiu dos altos espirituais e veio encarnar num corpo físico e caminhar no meio de nós, passar por todas as vicissitudes que todos nós passamos, sem perder a conexão com o Pai Celestial. Continuar cuidando dos interesses do Pai na vida. Essa é a nossa proposta, essa é a nossa caminhada. Que Jesus nos abençoe.